Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, devido a alguns pedidos, nós vamos começar uma série falando sobre desde da parte de correção do solo até a adubação. Vai ser um pouco mais generalista, a gente não vai especificar uma cultura, mas vamos falar um pouquinho. O que eu devo começar para poder plantar? Primeiro a gente vai fazer uma análise de solo e vai ver qual que é a necessidade desse solo, certo? Ah, eu devo jogar calcário no plantio? Depende. Eu devo jogar gesso no plantio? Depende também. Se a sua análise de solo indicar, por exemplo, na camada de 0 a 20, a gente vai jogar um calcário. De 20 a 40, a gente vai identificar a necessidade de gesso. Por que a gente não deve jogar sem se basear na análise de solo? Porque o cálcio, por exemplo, em excesso, se você não usar uma avaliação, ele vai indisponibilizar o magnésio e o potássio, por exemplo, na sua planta. Então, você vai vir a ter problemas. Então, vamos nos atentar, vamos ser criteriosos e metódicos, porque não vale a pena você fazer o uso de calcário ou de gesso se o seu solo não pede. Então, qual que é a vantagem, por exemplo, de utilizar um gesso, se necessário, no seu solo? Ele vai eliminar, neutralizar o alumínio tóxico em maiores profundidades, consequentemente as raízes vão se aprofundar mais, a sua planta vai absorver mais nutrientes em profundidade e isso vai causar uma maior rusticidade da sua planta com relação a doenças, a estresse hídrico. Então, isso é vantajoso, isso é muito bom. Então, vamos nos atentar a isso. A literatura que a gente acompanha é um pouco defasada, ela fala numa proporção de cálcio, magnésio, por exemplo, de 3 para 1, certo? Hoje, na literatura mais atual, nas pesquisas, a gente já tem trabalhado com a relação cálcio-magnésio de 5 para 1, 6 para 1, em alguns casos até 8 para 1, por exemplo, na cultura dos citros, focando numa maior resistência e rusticidade da planta, por exemplo, com relação ao greening. Então, vamos nos atentar a esse tipo de procedimento, tá joia? Análise de solo, necessidade de cálcio, tá bom? Até a próxima!